Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Vou passar nessa mensagem o meu entendimento a respeito da reunião que se faz em todo primeiro domingo, e tem outras chamadas igrejas que se reúnem no segundo domingo para comer o pão e beber o suco, dizendo que o pão representa o corpo de Cristo e o sangue representa o suco representa o sangue de Cristo. Mas afinal de contas, de onde eles tiraram isso na Bíblia? Não, foi uma representação da Santa Ceia que Jesus participou com os seus discípulos. Eu tenho vários vídeos desse, mas tem meses já para trás. Como, graças a Deus, está entrando todos os dias sempre novos inscritos, então não custa nada a gente gravar vídeos mais ou menos parecidos com o que estão lá atrás, que ficou para trás. Afinal de contas, Paulo disse em Filipenses que para ele não era cansativo ele escrever sempre as mesmas coisas para os irmãos, alertando-os sobre a sã doutrina. Da mesma forma somos nós. Se hoje eu falo esse respeito, se daqui a uma semana der vontade de falar desse respeito, passar mais algo a mais, não tem problema nenhum. Amém? Então seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E já aproveita aí para você não esquecer, se não é inscrito nesse canal, aperta aí inscrever-se, ative o sininho para receber novas notificações. E o irmão postou no comentário, tá vendo? Tem uns comentários que é uma benção. O irmão colocou que algum vídeo aí que eu fiz, as letrinhas dos versículos ficaram pequenos. E ele falou, mesmo com óculos eu não estou conseguindo ler. Tá bom. A minha intenção aqui é ajudar. É contribuir para a elucidação, o entendimento dos escritos bíblicos. Sendo assim, claro, eu vou acatar, já estou acatando o que ele falou e não aparecerei mais quando eu estampar os versículos que iremos ler, ficará somente os versículos separados. Foi uma boa ideia dele. Amém? Então vamos lá. O tema é: qual foi a Santa Ceia que Jesus comeu com os seus discípulos? É isso mesmo. Qual foi a Santa Ceia que os discípulos comeu com seus discípulos? Porque afinal de contas é uma representação dessa cerimônia que Jesus comeu com os 12 em volta ali, e eles dizem que eles participam do primeiro domingo ou do segundo da comunhão, que para ter comunhão com Deus tem que praticar essa cerimônia. Só que eu vou ler esses dois versículos, afinal de contas, Jesus estava comendo a Páscoa judaica. Na Bíblia, lá no subtítulo, lá está Santa Ceia. Mas não foi falado isso. E tudo bem, pode ser Santa Ceia. Por quê? Ceiar é jantar. Então é o alimento que se faz após as 18 horas. É uma ceia, é ceiar. Então eles tiram base para participar do pão e do suco, dizendo que é uma representação do que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus era israelita, da tribo de Judá. Os discípulos ali, os 12, eram israelitas, judeus israelitas. E Jesus, o que comeu com eles em volta daquela mesa foi a Páscoa judaica. Não um pedaço de pão e um suco, nada disso. Lucas capítulo 22, versículo 14 e 15. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Versículo 15. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus comeu o que com os discípulos em volta daquela mesa? A Páscoa judaica. Tinha entre os 13 algum gentil? Tinha entre os 13 algum estrangeiro? Jesus de Nazaré, em Mateus capítulo 10, versículo 5, 6, disse o que aos discípulos quando saíram para evangelizar, para anunciar a vinda do reino? Não tomem o caminho do samaritano nem dos gentios.
Procurem de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 15, a mulher cananeia pediu para que ele curasse a filha dela. Ele disse o quê? Eu vim exclusivamente para o povo de Israel, para os israelitas, não para os gentios. Então na mesa não tinha cabimento de entre os 13, Jesus mais os 12, ter algum gentil ali. Porque aquela cerimônia, gentil não poderia participar. E eu vou te mostrar os escritos de Êxodo, quando Deus instituiu a Páscoa através de Moisés. Eu vou te mostrar que o povo gentil, que eram considerados como forasteiros, estrangeiros, cães, não tinham Deus no mundo, eram afastados da comunidade de Israel, não poderiam participar dessa cerimônia. Então, Lucas 22:14, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então, no versículo 15, então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então, o que eles participam nos dias de hoje, nas chamadas igrejas, na verdade é o quê? É o quê? Uma representação da Páscoa judaica. Não é Santa Ceia coisa nenhuma, porque eles participam 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meia-noite. Nem a ceia santa não é. Nem a Santa Ceia não é. Porque eles só se participassem isso após as 18 horas. Mas ali, o que Jesus tinha na mesa era ervas amargas, pão sem fermento e cordeiro. Tinha ali, foi preparado o jantar. Se você ler o contexto, foi preparado a Páscoa judaica, que era o jantar deles. Aí Paulo, olha o que Paulo disse. Paulo disse que uma pessoa indigna não poderia comer o pão e beber do cálice. 1 Coríntios capítulo 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui, do versículo 22 em diante, eu não separei aqui, tá? Mas ele diz que aprendeu com o Senhor sobre isso. Olha um acréscimo de Constantino aqui. Olha, preste atenção. Quando Paulo andou, como que Jesus ia falar para ele praticar uma obra de judeu? Porque essa Páscoa judaica era um cerimonial, uma cerimônia para os israelitas. E os gentios foi proibido por Deus. Eu vou mais à frente nesse vídeo, vou te mostrar onde está escrito. Então, se você subir lá para o versículo 21, 22, eu não vou fazer isso agora. Aí ele falou, como? Eu aprendi, eu estou com a Bíblia do lado aqui, eu vou até ler para você, eu não vou colocar para você aqui não, mas eu vou ler aqui. Aí, você pega na sua Bíblia e vai lá no versículo 23 de 1 Coríntios 11, versículo 23. O pulo do gato está nesse versículo. Eu vou ler para você aqui, tá? Mas não vou colocar na tela. Porque eu recebi, eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Opa, pera um pouquinho aí. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi... Pera aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8, versículo 3, por ali. Paulo foi levado ao terceiro céu e ouviu diretamente do Criador, do Senhor, a sã doutrina, sem fermento de Moisés, sem o legalismo, porque ele mesmo, Paulo, disse, Gálatas capítulo 3, versículo 10, que Cristo resgatou das maldições, dos cerimoniais. Em Hebreus capítulo 9 também ele fala sobre isso, que tudo lá atrás era sombras, figuras e alegorias. Então no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Opa, Paulo não estava lá. Paulo, naquele tempo, Paulo era um garoto, um rapazinho, sei lá, 18, 19 anos, estava começando lá no serviço lá dos romanos, soldados romanos lá sei lá, de alguma parte lá que ele era um fariseu, um perseguidor, ele era como se fosse um militar, um carrasco. Ele, quando apedrejaram, mataram Estevão, jogaram as roupas
a capa nos pés de Saulo. Era Saulo. Então, quando Paulo esteve com Jesus para ouvir falar dessa Santa Ceia, da Páscoa judaica que eles comemoraram ali, que Judas traiu, você consegue entender que aqui já tem um acréscimo de Constantino? Porque Paulo não estava lá de forma nenhuma. Vários anos depois foi que Jesus veio ter um encontro no Espírito com Paulo, com Saulo na estrada de Damasco. Então, na verdade, esse contexto tem que ler com muita espiritualidade. Não pegue ele no literal, que senão vai ser mais um religioso aí querendo comer pão e beber suco, achando que Paulo viu alguma coisa. Paulo não viu. Paulo, nesse tempo, quando Jesus se reuniu ali para comer a Páscoa judaica com ele mais os 12, Paulo nem sabia de Jesus. Paulo veio saber de Jesus, mais ou menos o conhecimento que eu tenho, foi quando os discípulos começaram a pregar, já começaram a anunciar, já receberam o derramar do Consolador, do Espírito Santo. Aí sim eles começaram a evangelizar e pregar que o reino de Deus estava próximo. O próximo era o ano 70, quando viria o juiz de Deus. Aí sim que Paulo veio saber dos cristãos que estavam crescendo naquela região de Israel. Aí que começou a perseguição. Saulo começou a dar ordem para prender, para fazer tudo. Então, o contexto desse 1 Coríntios 11, do 20 e 21 em diante, já tem o primeiro percalço aqui, no versículo 23, que Paulo não estava lá. E Jesus não ia falar daquela cerimônia, sendo que o pai dele proibiu. Eu vou te mostrar mais à frente, calma. Tô igual aquele programa lá que passa, o cara fica com aquelas piadas bestas lá e fica enrolando 1 a 2 horas, dali a pouco acaba o programa, no outro programa ele não fala, só para segurar a audiência. Não, é que o contexto faz isso. Então, voltando aqui, olha, Paulo disse assim, Paulo disse que uma pessoa indigna não poderia comer o pão e beber o cálice. Por isso, 1 Coríntios 11, 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do sangue do Senhor. Mas que indignamente que Paulo estava falando aqui? Era um pecador? Não mais, porque Jesus foi o Cordeiro que tirou os pecados do mundo. E o que era pecado? Eram as transgressões das leis de Moisés. Então aqui não era. Então quem eram os indignos aqui? Por acaso algum dia Jesus chegou em um israelita, pelo menos que esteja lá nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele repreendeu uma prostituta para não participar disso? Ele repreendeu um beberrão para não participar disso? Ele por acaso proibiu os fariseus, os legalistas, os judeus seguidores das leis de Moisés, proibiu alguém de participar dessa cerimônia? Não. Aí vem aqui, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. O que é uma pessoa indigna? Pessoa indigna é o quê? Uma pessoa que não tem permissão, não tem qualificação, não é digna de participar daquela cerimônia, daquele feito. Não sei se você também vê assim. E os gentios eram dignos de participar disso? Não. Gentios não poderiam participar disso. Se aqui Paulo estivesse no contexto, porque antes do versículo 23, Paulo fala sobre a festa do ágape. Eu não vou ler o contexto aqui, mas lá no versículo, antes do versículo 23, começa ele falando da festa do ágape, festa do amor, que eles se reuniam ali, o pessoal trazia os alimentos, as bebidas, e um comia mais do que o outro, bebia mais do que o outro. Não foi nada de reunir um pedacinho de pão, um suquinho de... nada disso. Aí vai, e chega no 27, aí apareceu esse pão e beber esse cálice, mas indignamente. Então tá. Então vamos lá agora. Quem foi proibido comer a Páscoa instituída por Deus? Primeira parte, a instituição da Páscoa. Está em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler 4, versículo 5 aqui, depois eu vou para a parte final, onde os gentios Deus proibiu de participar da Páscoa judaica. Em Êxodo capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Êxodo 12, 2. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Versículo 3.
falem a toda a congregação do mundo, falem a toda a congregação misturada com gentil, não, falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Então aqui o erro já começa que era para a Páscoa judaica, essa cerimônia aqui, que Deus instituiu, era para ser partilhada, comida, feita dentro das residências das pessoas lá, porque Páscoa significa passagem de. Páscoa significa passagem de. Então Deus instituiu assim ao povo de Israel, a congregação de Israel, os israelitas. Não tinha nada a ver de gentil lá, porque o povo escolhido por Deus foi quem? Foram quem? Não foram os hebreus? Os israelitas que ficaram escravos 400 anos no Egito, foi isso? Não foi essa história que conta? Então, o povo que ia passar por aquela passagem do destruidor para matar todo o primogênito, era desse cordeiro que mataram para comemorar a Páscoa, uma celebração perpétua para eles, e o sangue seria passado no batente das portas. Aí sim, vamos agora finalizar para não ter muito arrodeio. Vamos direto para o final. A proibição de participar desta cerimônia. Agora aqui está. Êxodo, mesmo capítulo, lá no versículo 1, começou falando sobre a instituição da Páscoa. Agora vamos às proibições. Êxodo 12, 43 em diante. O Senhor disse a Moisés e Arão, da mesma forma que no início ele falou a Moisés e Arão, para instituir a Páscoa, aqui também outra recomendação. O Senhor disse a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. E aí? Aqui estão os indignos. Aqui se refere os que não são dignos de participar do pão e do suco, representando a Santa Ceia, a Páscoa judaica que Jesus comeu com seus discípulos. Está aqui. Nenhum estrangeiro comerá dela. Versículo 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Olha, você conhece algum desses cães que são circuncidados? Você conhece algum desses lugares que eles se reúnem chamando igreja? Porque na verdade são sinagoga, porque eles pregam a lei de Moisés. Mas vamos ter como a igreja deles, os templinhos deles lá. Você já viu algum deles falando, olha, sábado, dia tal, teremos aqui uma grande cerimônia de circuncisão para que possam participar da representação da Páscoa judaica. Tem isso? Não. Versículo 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Foi uma ordenança perpétua de Deus para Moisés e Arão. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não era dentro de um templo. Nem em Jerusalém, nem na Sé, nem no Brás, nem em Roma, lugar nenhum. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam, olha aqui, circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Olha o que apareceu aqui, bem claro. Os gentios é o povo incircunciso. Aí o irmão me corrigiu e eu sempre lembro disso. Nos dias de hoje não existe, depois da cruz não existe. Realmente
Jesus derrubou o muro de inimizade e uniu os dois povos e fez um só povo, que é o povo dele, no espírito, um só. Nem grego, nem gentil, nem judeu, nem israelita, é um só. Só que para que nós venhamos entender esta mensagem, nós temos que nos transladarmos para lá. Numa parábola, nós temos que voltar para lá 4.000 anos atrás. Você concorda comigo? Então nós estamos aqui. Não sejamos mais um religioso futurista, que eles pegam e comem o pão e o suco, uma representação, diz ele, da Santa Ceia. Mas o que Jesus comeu com eles foi a Páscoa judaica. Então, Páscoa, vou ler de novo, que esse versículo é maravilhoso, Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, ponto e vírgula, mas o incircunciso, mas nenhum incircunciso comerá dela. Versículo 49, a mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. 50, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram. E no versículo 51, naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. E aí, meu amado irmão e minha amada irmã, por isso que Paulo disse, há muitos doentes entre vocês e muitos que até dormem, até morrem. São pessoas amaldiçoadas, são pessoas enfermas, são pessoas perturbadas, são pessoas que não dormem bem, são pessoas atribuladas por espíritos malignos, são pessoas que acham que se não tirar 10% do salário, o devorador vai na casa dela, são pessoas que o casamento é uma desgraça, são pessoas que os filhos estão nas drogas, filho de pastor, de pastora, de bispo, de bispa, de apóstolo, de apóstola, de tudo debaixo de maldição. Olha como é ter o entendimento da revelação da graça de Deus. Aí uma pessoa tem coragem de entrar num canal que nem esse, me chamar de herege. Meu amado, eu dou risada. Quando eu leio o comentário, que eu vou lá nos 3 pontinhos, já excluo aquilo ali, porque eu sou o guardião dos comentários. Enquanto esse canal for pequeno e eu tiver condições, eu sou o guardião dos comentários. Colocou um esterquinho de Moisés, eu vou lá e excluo. Eu oculto aquele comentário. Nunca mais na vida aquele camarada fala comigo. Só se ele entrar com outro nome e falar, não, irmão, realmente eu entendi, realmente, olha, eu quero aprender da graça. Aí sim, aí a gente vê o que faz. Olha que coisa! Agora você acha que você, que já está nesse patamar de entender essas maravilhas, você acha que nós faremos mais parte desse esgoto que tem por aí? Você acha que nós dependemos de comer um pedaço de pão e suco para termos comunhão com o nosso Senhor, que é o Espírito que está em nós? Você acha que eu vou participar de uma profanação dessa? Você acha que eu vou pisar no sangue de Cristo, no sangue que verteu daquela cruz, para praticar uma representação de algo que não foi feito para mim? O meu Senhor, o meu Deus, o meu Criador, Ele proibiu de estrangeiros, gentios, forasteiros participarem daquela cerimônia. Você acha que tem cabimento um negócio desse? Mas de forma nenhuma. Eu não volto mais. Eu não sei você, mas eu não volto mais. Daqui é só para o reino espiritual com o Pai. Quando Ele chamar, filho, chega, já deu sua hora, volte para a sua pátria, volte para casa. É isso que eu aguardo, somente ansiosamente eu aguardo isso. Mas eu sei que é a vontade dEle. Eu falo ansiosamente, mas é de uma forma meio que brincadeira, porque na verdade é no tempo dele, porque eu acredito que eu ainda tenho muito que falar na frente dessa lente aqui, eu acho que ainda vai uns dias ainda, eu acho, não sei, de repente, de hoje para amanhã, Pai chama, já era, volta para sua pátria. Então eu espero ter contribuído com o entendimento, eu sei que eu já fiz esse vídeo há muitos meses atrás, mas agora, você vê como que a gente vai evoluindo no entendimento, a gente tem mais certeza do que fala, a gente tem mais convicção, a gente passa mais confiança, a gente passa mais verdade na lente aqui. Ó. Você entendeu porque Paulo falou em Filipenses que ele não se cansava de escrever sempre as mesmas coisas? Assim somos nós, fazemos um vídeo, talvez dali a semana que vem, não demora nem um mês,
A gente toca no assunto, mas com crescimento já, com amadurecimento. Então você já fala de outra forma. Você tem outras convicções, você já tem outros entendimentos. Você está entendendo como que é? É assim que é, meu amado e minha amada irmã. Glória a Deus por esse entendimento. Então, o que eles participam todo primeiro domingo, e aqueles gatuninhos, aqueles mais espertinhos que esperam o 5º dia útil do mês, eles gostam de fazer no 2º domingo. Esse cara é malandro, né? Que sabe que aí o dízimo é gordo, aí os envelopinhos já vem mais recheadinho, porque aí as ovelhinhas recebeu, né? O 5º dia útil do mês, ali, dia 7, dia 8. Aí os malandrão, tem muitos que mudou para o 2º dia útil. Mas é tudo profanação. É tudo profanação, é tudo desobediência, é tudo falta de entendimento, é falta de sabedoria, é engano, é fraudando a palavra de Deus, é desmerecendo. Por isso que está essa maldição, por isso que acontecem essas tragédias. Olha aí, ó, a pandemia, carnaval, Réveillon, vai. Tá vindo uma outra aí que é 50, 60 vezes mais contagiosa. E assim vai. Acaba essa, daqui a pouco vem outra coisa. Por quê? Porque o ano passado fecharam 3 meses, ficou uma paz. 90 dias fecharam essas sinagogas, esses antros de mentira, fechou. O ar limpou, as pessoas começaram a ouvir mais da graça de Deus. Tanto que eu conheço pessoas que nem passam mais na frente da sinagoga. Depois que começaram a ouvir a graça aí nos irmãos que pregam, não querem nem saber mais de sinagoga. Muitos mas pararam de dar dinheiro, não dão mais. Porque os 90 dias que ficaram fechadas essas sinagogas fez bem para muitos. E assim é. Aí abriu, voltou tudo a roubalheira de novo, voltou tudo os enganos de novo. E tá aí, a coisa que estava para acabar, tá recomeçando tudo de novo, exponencialmente, não sei quantos números aí no expoente aí, de gravidade que tá vindo por aí. Amém? Mas vamos seguir nós, né? Reinando em perfeita vitória pela fé, crendo e confiando e confessando que o Criador de todas as coisas, que é o Senhor, que é o Espírito, está em nosso espírito, e que o nosso próximo é o nosso irmão em Cristo, pela fé no Espírito. Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil e se assim foi, eu peço que dê o seu like, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e vamos levar a mensagem da graça de Deus adiante. Até onde? Não sei. O dia de amanhã a Deus pertence. Assim minha afinada avó falava e é verdade mesmo. O dia de amanhã, o milésimo de segundo próximo a Deus pertence. Qual foi a santa ceia que Jesus comeu com seus discípulos? Foi o tema deste vídeo. Amém? Então espero ter ajudado de alguma forma. Vamos fazer a oração do Pai Nosso da graça de Deus. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, já foi feito a tua vontade assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau.